Seja bem-vindo ao Projeto Empresa, um programa dedicado às empresas e aos empresários portugueses. É tecnológica, especialista em consultoria de sistemas de informação e nasceu há mais de 10 anos no seio de um grande grupo económico português. Mas rapidamente, a ideia de alguns colegas de trabalho de criar um novo negócio ganhou asas e voou. Hoje, no Projeto Empresa, olhamos para a WeDo Technologies. Não é suposto estarmos presentes nestas reuniões, mas se não espreitarmos, ainda é mais difícil explicar como são passados os dias numa empresa que desenvolve soluções informáticas nada visíveis ao telespectador. É assim o dia-a-dia nos escritórios da WeDo Technologies em Lisboa. Enquanto espreitamos, a Comissão Executiva está reunida com o escritório do Brasil e há na casa quem esteja a fazer as malas para rumar à Austrália. O objetivo é que o modo seja o mais próximo possível do modelo da WeDo, porque esse modelo que tem dado resultado e isso queremos replicar ali. Aliás, penso que é uma das razões pelas quais é uma boa opção eu ir para lá. Aquilo que nós vendemos é controle de negócio e aquilo que o mundo mais precisa neste momento é controle de negócio. Fazendo bem é mais útil para nós, para o cliente e só nos traz vantagens. Implica sabermos trabalhar em equipa e implica termos permanentemente o cliente, tal como em qualquer situação, em qualquer produto ou serviço, temos sempre o cliente na nossa cabeça. O objetivo é o mesmo desde que há 11 anos um grupo de colegas de trabalho apresentou a ideia à Sonai. Criar valor para as empresas, oferecendo-lhes sistemas que permitam melhorar a eficiência operacional e gerir o risco. Condições essenciais para serem mais competitivas e terem menos custos. Olhemos para um exemplo. O RAID, uma plataforma WeDo que é utilizada por mais de 60 operadores de telecomunicações em todo o mundo, permite detectar as falhas nos processos e cortar gastos de tempo e recursos, o que liberta meios para investimentos em outras áreas. Um conceito de poupança que encaixa que nem uma luva no atual momento do mercado português. O que acontece é que o mercado português está num contexto particularmente difícil. Nós estamos aqui para ajudar. Realmente é necessário algum budget à cabeça. E esse é um dos discursos que temos. Nós acreditamos que em Portugal temos que trabalhar, os nossos clientes têm que ser parceiros. E é assim que aconteceu nas telecomunicações e é isso que estamos a tentar fazer também no retalho, no setor financeiro e no setor da energia. Ao longo dos últimos 10 anos, a WeDo Technologies instalou as suas soluções em mais de 125 empresas e prestou serviços de consultoria a mais de 140 operadores em todo o mundo. A internacionalização, portanto, é um dos aspectos que eu mais gosto na empresa. E lembro-me de uma história muito engraçada, em 2007, quando comprámos as duas empresas, a Cape Technologies e a Presidium, e pensar quais dos lados funcionam, os processos funcionam melhor, se do outro lado tiver processos que até estejam mais bem desenhados do que a WeDo, é ter o espírito aberto e absorver esses processos. E a metodologia repete-se em qualquer cidade onde haja um dos 15 escritórios da WeDo. E mesmo onde não há, porque as soluções WeDo estão disponíveis em 78 países. Nós, quando olhamos muitas vezes para o nosso mercado, nós vemos que estamos muito fechados num retângulo. A WeDo, não. A WeDo está numa grande esfera, não é? Que é o mundo, e portanto é essa realidade que atrai, penso eu, uma grande parte das pessoas que trabalham nesta empresa. Atualmente, a Tecnológica emprega cerca de 400 pessoas de 18 nacionalidades diferentes. No final de 2010, o crescimento das receitas internacionais atingiu os 19% e já pesavam 63% no volume de negócios total, o que deixa bem visível que a aposta da WeDo Technologies é internacional. Uma tendência assim espera a gestão para continuar pelo mundo fora, ainda que dentro do universo Sonai. O nosso convidado de hoje é Rui Paiva, Presidente Executivo da WeDo Technologies. Obrigada por aceitar o nosso convite para esta entrevista. A WeDo começou mais ou menos há cerca de 10 anos, nasceu da ideia de alguns colegas dentro da Ótimos. Imagina que se não fosse dentro de uma empresa maior, a WeDo teria chegado onde chegou? Boa pergunta. Acho que talvez não. Nós não...
Depende um bocadinho é um tema que hoje em dia se está a discutir bastante, que é qual é a fonte típica de financiamento para o lançamento de uma empresa. São business angels, são equity funds, são empréstimos bancários, diria. Qual é o formato, o melhor formato? E a estrutura portuguesa não está muito desenhada para apoiar o crescimento de empresas desde o seu startup. E assim sendo, acho que provavelmente este foi um melhor formato. Eu diria que é um crescimento através de um sponsoring financeiro, mas por via de trabalho. No nosso caso nós fizemos um spin-off de um conjunto de pessoas, cerca de 40 pessoas, que tinham atrás um contrato de prestação de serviços, e contrato esse que nos permitiu, com o dinheiro gerado, não só, obviamente, pagar o lançamento da empresa, mas também com a margem libertada, poder fazer aquilo que nós queríamos fazer, basicamente desenvolver produtos e fazer um caminho internacional. Quando é que vocês perceberam que o Edu estava preparado até para voar sozinha? Porque hoje, apesar de estarem dentro da Sonaicom, tem um caminho, um percurso muito paralelo, não é? Sim. Nós começámos como colaboradores da Ótimos desde o lançamento. Nós éramos a parte integrante do Departamento de Sistemas de Informação e na altura, quando nós integramos a Ótimos, vínhamos quase todos de um conjunto de empresas, e eu diria que a parte comum a isto era quase todos nós vínhamos de empresas multinacionais, tipicamente as empresas americanas multinacionais. Portanto, havia uma característica comum de pessoas que tinham estado em fornecedores, em que empresas como Ótimos tipicamente eram alvo enquanto cliente, e tinham vivido uma cultura de multinacional. Bem, quando nós começámos a Ótimos, nós estivemos lá mais ou menos 3 anos. A fase inicial é uma fase de muita criatividade e desenvolvimento, e depois a fase subsequente a tudo isto é mais uma fase operacional. Bem, quem vem deste mundo, destas multinacionais, que é muito procura e relação com clientes e desenvolvimento, é menos operacional. E portanto, quando nós chegamos ao final dos 3 anos, faltam-nos outra vez aquela história do começar novamente. Não se fazem lançamentos a cada 3 anos, e basicamente o que nós fizemos foi, conjuntamente com a Sonai, desafiar-nos a nós mesmos e propor criar alguma coisa, já que existia este conjunto de pessoas, este grupo de pessoas, existiam valências, e a ideia era adicionar valor àquele valor que, entretanto, nós tínhamos deixado quando do desenvolvimento. E, portanto, nós, na altura, com o presidente da Ótimos, fizemos esse desafio. A particularidade engraçada da Sonai é que a Sonai diria que é provavelmente a melhor empresa para existir em empreendedores dentro da própria empresa, e tipicamente o conceito é uma boa ideia, existe um business plan, vamos tentar. Portanto, o que nós fizemos nessa altura foi, a partir de junho de 2000, desenvolver todo o plano, desenvolver toda a metodologia, as regras, os sistemas. Portanto, nós fizemos a empresa toda entre junho de 2000 e fevereiro de 2001, tudo, sistemas, processos, estas pessoas, basicamente este era um grupo de 7 pessoas, desenvolvemos tudo isso, e portanto, quando achámos que estava terminado, foi quando nós decidimos qual era o dia da abertura, e portanto dia 7 de fevereiro de 2001 foi quando já estava tudo preparado para poder fazer o lançamento. Vocês também muito cedo perceberam que aquilo que tinham era grande demais para a dimensão do país e para os negócios que havia aqui? Ou as pessoas não estavam sensíveis ao tipo de produto que vocês ofereciam, ou de facto era preciso, para crescerem era preciso? Hoje estão em mais de 70 países, Sim, não é? Há constrangimentos que por si só ajudam a tomar decisões. Quando nós fizemos isto, a nossa ideia foi criar produtos, software, para empresas de telecomunicações, porque era o nosso conhecimento. E sendo nós, na altura, uma empresa à data, muito conectada com o próprio operador, nós achámos que era quase impossível vender a outros operadores. E, portanto, o mercado de telecomunicações em Portugal fechava-se por si só, portanto, só havia uma solução, que era fazer internacional. Portanto, desde a gênese, quando nós criámos isto tudo, a ideia sempre foi o mercado internacional, nunca foi o mercado nacional. O que se veio a provar é que,
depois de conseguirmos fazer todo esse caminho internacional, então pudemos fazer nacional, e hoje em dia praticamente todos são nossos operadores. É só uma empresa que ainda não é, mas todas as outras empresas de telecomunicações em Portugal já são nossos clientes. E relativamente àquilo que têm sido marcos importantes na vossa vida, os últimos 2 anos, sobretudo os últimos 2, 3 anos, aqui e lá fora é sabido das dificuldades financeiras por que se atravessa, mesmo assim vocês continuam a crescer, tiveram que fazer alguma contenção? Nós, ao longo do tempo, portanto, nós criamos a empresa em 2001, tivemos, diria, alguma habilidade, mas também muita sorte. Obviamente que a sorte também se prepara, não é? E nós logo em 2001, no final de 2001, nós ganhámos um projeto imenso à nossa dimensão, no estrangeiro, no caso no Brasil, que nos permitiu logo fazer Aí a Sonai ajudou? Não. A Sonai ajudou no sentido em que nós tínhamos o know-how construído pela Sonai. Eu diria que ajudou muito a Sonai numa primeira fase, sem ajudar efetivamente, mas pelo facto de nós pertencemos a uma empresa grande. Quando se vai para fora uma empresa pequenina, quem compra quer perceber qual é a segurança que tem de comprar a essa empresa pequenina, e tendo por trás uma dimensão da Sonai, o comprador sente alguma segurança. E, portanto, nós ao fazermos esse passo, eu diria que esse foi o primeiro efetivo. Portanto, mais ou menos em outubro de 2001 nós ganhamos um projeto imenso. Esse projeto imenso deu para que nós pudéssemos começar efetivamente a criação dos produtos, e mais do que a criação dos produtos, ter efetivamente o cliente de referência. Portanto, essa foi uma primeira fase. Depois, uma segunda fase foi em 2004, mais ou menos, quando nós ganhámos um projeto internacional para todo o grupo da France Telecom, hoje Orange. E, portanto, quando nós conseguimos isso, então ficámos super conhecidos no mundo das telecomunicações, e então demos um passo adicional. E depois o que fizemos foi trabalhar para sedimentar a empresa, e em 2007 fizemos então outro passo muito importante, que foi começar a fazer aquisições de empresas. Em 2007 nós comprámos uma empresa no Brasil, comprámos uma empresa na Irlanda, que na data era o nosso maior concorrente, e comprámos uma empresa em Inglaterra. E, portanto, quando nós fizemos isto, de 2007 para 2008, o que aconteceu foi que nós redesenhámos a empresa, que na altura era organizada por competências, e redesenhámos-la para ser uma empresa desenhada por geografias. Portanto, hoje a Uido é completamente diferente por isso mesmo. Nós neste momento temos escritórios com empregados, pagamos os impostos e tudo mais nesses países, em 15 países, e estamos em todos os continentes. Como disse, temos clientes em cerca de 80 países e temos mais de 140 clientes no mundo inteiro, portanto já tem uma dimensão razoável. E quando olha para esses países, o que é que sente, por exemplo, está a acontecer em países da Ásia, que não acontece aqui na Europa e nos Estados Unidos? Como é que olha para esta crise uma pessoa que no fundo tem gente a trabalhar em tantos sítios diferentes no mundo? Claro, sabe que isto é como tipo um portfólio de ações. Uma pessoa, se comprar só ações de algo, pode ter a lotaria, aquilo valorizou imenso, ou então pode ter exatamente o oposto, ou então tem uma coisa que não tem lotaria e não perde tudo, mas está no meio, e portanto compra um portfólio de ações, não é? Tipicamente um fundo, não é? Que tem espalhadas várias ações. E o que nós temos hoje em dia é um bocadinho isso. Não temos um crescimento exponencial, porque a nossa base é europeia e a Europa realmente não está bem, mas depois contrabalançamos com o facto de estamos na Ásia, ou estamos na América Latina, ou estamos em África, e portanto, quando umas coisas estão mal, outras estão melhor, mas acontecem coisas que nos preocupam a partir daí, que não pensámos de outra forma. Por exemplo, hoje ao acordar e ver que no Egito há um problema enorme, nós temos uma empresa no Egito que tem cerca de 20 empregados. O Egito para nós é importante. Portanto, há coisas espalhadas pelo mundo que passam a ser diferentes, mas do ponto de vista de equilíbrio é muito maior, porque realmente umas coisas compensam as outras. E daí, realmente, Portugal, e hoje em dia quando se começa a falar das empresas se internacionalizarem, não é só a importância de vender fora. Não, mas não é só a importância de vender fora, que obviamente é importante, porque quanto mais vendermos, trazemos o proveito para cá, mas é também de não estarmos expostos a um risco único num sítio só. Nós realmente temos que estar espalhados para minimizar esse risco, não é? Porquê é que acha que há muita gente que ainda não percebeu essa mensagem em Portugal?
Só que é engraçado nós estarmos aqui, neste sítio, porque cerca de 500 anos atrás as pessoas faziam isso, não é? Provavelmente nós chegámos a essa altura outra vez. Estamos aqui ao pé do padrão dos descobrimentos. Exatamente. Provavelmente há 500 anos atrás, não sei, não estudei isso, mas provavelmente nós tínhamos uma crise tão grande que as pessoas sentiram a necessidade de procurar outras coisas. Eu acho que talvez tenha chegado isso. Também há outra teoria que diz que Portugal não tem tanto risk takers porque foram todos há 500 anos embora, quem assumiu o risco foi embora e nós ficámos outra vez e agora estamos a criar outra vez isso, está a demorar 500 anos. Mas o que é facto é que acho que a necessidade nos vai levar a tal e, portanto, não vejo outra forma. As pessoas emigraram no passado, não é? Eu acho que neste momento até temos essa virtude que é emigramos no passado com menos cultura, as pessoas tiveram empregos mais duros, mais complicados, hoje em dia até não terão essa adversidade, poderão fazer coisas eventualmente mais nobres. Acho é que vão ter que o fazer. Acha que temos um país inovador? Acho que não. O que é que nos falta? Acho que temos um país que tem uma mensagem política nesse sentido. Mas uma coisa é uma mensagem, outra coisa é a realidade. Acho que nós não temos um país inovador. Quando nós olhamos para isto, existem ainda poucas empresas com esse conceito. Acho que talvez esteja a criar um movimento, mas entre o movimento e a realidade as coisas demoram um tempo, como dizer, vamos internacionalizar, bem, entre dizer isso e efetivamente acontecer demora tempo. Acho que tem que passar por ser cultural, não é? Eventualmente desde o ensino básico tem que mudar, as pessoas têm que perceber o que é risco, o que é ser empreendedor, portanto, vai demorar tempo, mas tem que ficar na gênese das pessoas. Acho que estamos no caminho certo do awareness, mas ainda acho que não somos ainda. Obviamente temos áreas fantásticas de inovação, mas em conceito total, acho que não. O que é que o Idu Technologies dá de mais inovador todos os dias aos seus clientes? Não sei responder a essa pergunta. O que nós podemos tentar garantir é que dentro da empresa tentamos incutir esse espírito, das pessoas não estarem confortáveis consigo mesmas e normalmente o não conforto leva a que as pessoas tomem decisões e essas decisões normalmente levam a mudança e a mudança leva à inovação. Portanto, esse sentido da empresa existe. Nós somos uma empresa muito instável nesse ponto, de propositadamente, para levar à mudança. Portanto, poderão esperar de nós isso continuamente e depois aquela coisa normal que é nós realmente, muito do dinheiro que nós ganhamos, nós investimos continuamente em desenvolvimento. Nós temos 3 sítios onde nós desenvolvemos os nossos produtos, são eles em Braga, que é o maior, e temos depois em Poznan é na Polónia, é tipo a Coimbra dos polacos, e temos em Dublin, na Irlanda. E portanto esses centros de desenvolvimento estão continuamente a criar produtos, mas a criação, eu por acaso tive agora uma conversa com eles, e a criação ainda assim advém das próprias pessoas. As pessoas têm que ter o sentimento de que não é só pedir, é também sair das pessoas. E isso leva àquela coisa que é, Portugal é um país inovador, bem, só será inovador quando as pessoas efetivamente sentirem esse sentimento. Daquilo que vocês hoje faturam, qual é a parte que destinam à investigação desses novos produtos? Como é que, no fundo, funciona este ciclo? Sim, nós em vendas, o ano passado tivemos mais ou menos 50 milhões de vendas e de tudo o que nós vendemos nas nossas licenças de software, os contratos de manutenção, que são tipicamente cerca de 18% sobre o valor das licenças, são destinados exatamente para isso. Portanto, cerca de 18% das vendas do nosso software são destinados para inovar, criar, desenvolver os produtos. E face à atual conjuntura, sentiram alguma necessidade de contenção? Houve processos que tiveram a ser repensados? Ideias que tinham para estes 2, 3 anos que tiveram que ficar na gaveta? Nós sempre fomos contidos. Aliás, nós temos um valor dentro dos nossos valores que se chama frugalidade. Portanto, nós sempre fomos muito contidos. Não se dão passos maiores que as pernas? Não, e nunca fizemos aquela história típica que é vamos investir lá num país e tentar ver o que aquilo dá. Nós, ao longo desta nossa história, só uma vez fizemos num país investir sem ter um cliente. De resto,
sempre tivemos clientes, quando os clientes geraram cash suficiente, nós então fomos para lá. E portanto nós tivemos sempre essa cultura desenhada dentro de nós, portanto nós temos coisas tão quanto, não existe um único gabinete, e o não ter um único gabinete tem um sentido também de comunicação, tudo mais, mas o espaço de um gabinete dá para ter 3 ou 4 pessoas e portanto há uma frugalidade em tudo o que fazemos. Eventualmente depois tem um contraponto, é que provavelmente já somos frugais e tivéssemos que ser neste momento mais frugais, já não teríamos espaço em selo, mas não, até agora não temos tido, aliás, estamos no primeiro semestre, nós crescemos mais ou menos 10% o volume de vendas em relação ao ano passado, portanto até agora as coisas não estão... Isso tem a ver exatamente com aquilo que disse também, de no fundo não se porem os ovos todos no mesmo cesto. E neste momento, quando olha para o globo, quais são as áreas onde acha que há os países onde há maior possibilidade de vocês poderem apostar? Essas coisas variam, porque um dia as coisas estão bem, outro dia estão mal, também não é? É verdade. E não é só economia, é político. Alguns têm dado sinais. Mas eu diria que as coisas onde estão realmente mais efervescentes são a América Latina. A América Latina está claramente numa posição muito positiva, e nomeadamente os polos principais são o Brasil e o México. A Ásia. Acredita neste crescimento todo do Brasil, fazendo aqui um parênteses? Sabe que o que está a acontecer é que os países, neste momento está-se a demonstrar que os países que são donos de riqueza natural estão a provar, não é? Os países árabes, o Brasil, por aí fora. Portanto, essa é uma prova natural. Depois o Brasil teve condicionantes que ajudam a estar bem, que é o acesso ao crédito sempre foi caríssimo, portanto a dívida é baixa. A política que houve dos governos militares obrigou muito a que o Brasil fizesse e construísse as suas próprias necessidades e, portanto, eles hoje têm essa cultura de criação. Portanto, entre a criação, o acesso difícil, ter bens de matéria-prima própria, existem muitas condicionantes que os tornaram nesta fase bem, mas há uns anos estavam diferentes, portanto essas coisas nunca têm uma lógica, é tudo cíclico, tudo é cíclico. O único problema é que o ciclo do negativo na Europa chegou mais cedo do que nós pensávamos, mas também nós acharíamos que o mudar tudo para a China e para a Índia, um dia o reflexo devia estar aqui, não é? Nunca pensámos que era nesta geração, é sempre aquela história que é na próxima geração e depois não é comigo. Mas estava para responder, a América Latina muito, a Ásia também, mas a Ásia é complicado porque é tudo muito grande e a dimensão das nossas empresas que são pequenas é complicado acompanhar aquilo, mas sim, a Ásia sim, e a África muito. A África tem vindo a crescer bastante e obviamente dentro da África há sempre... Nisto, obviamente, quer dizer, há alguns países. Sim, alguns países, mas há muitos países em África que têm muitos recursos, não é? Naturais, próprios. Está a referir-se a Angola? Angola, a África do Sul, nós temos muitos clientes em África, a África do Norte, bastante, o Egito é um país onde nós temos não só a empresa, mas também bastantes clientes, Quénia, Gana, temos vários países em África que são nossos clientes. Angola, para nós, no nosso conceito, é também um país importante, mas como são outros importantes em África, não é necessariamente tipo, vamos apostar tudo em Angola, não é o caso. Para quem nos está a ver e se calhar dentro da empresa onde trabalha também pensa desenvolver um projeto, que conselho é que deixaria? Olha, eu muitas vezes falo sobre isso quando faço algumas exposições, nomeadamente em aulas, e sabe que é engraçado que quem tem normalmente mais esse drive de criar é os miúdos que saem da universidade, depois querem fazer um MBA e querem lançar uma empresa. E normalmente o que eu digo a esta gente toda é que acho que é preciso ter uma experiência prática numa empresa grande, porque se aprende muitas coisas que são necessárias quando se faz uma empresa e porque corta logo muitos erros que se vão eventualmente cometer. Portanto, eu diria que é bom, sobretudo para aquelas pessoas do mundo universitário que tenham as suas ideias em mente, acho que devem depois tentar trabalhar em empresas multinacionais para perceber tudo isto e apreender e depois na criação da sua empresa copiar o que é bom e melhorar o que tem sentido melhorar.
depois eventualmente fazer então uma formação complementar à sua formação, portanto se é engenheiro faz um MBA e por aí fora, e quando tiver este conjunto de tools, entre a universidade e a ideia, entre a experiência de viver numa empresa e provavelmente a pós-graduação ou o MBA de complementaridade, então está pronto para efetivamente fazer a sua empresa. O final que digo é que acho que as pessoas devem prepará-la antes, devem escrevê-la, devem tê-la pronta, devem simulá-la e só depois lançar. Porque esta história do imediatismo de vamos lançar e depois vamos ver o que dá, normalmente é um problema porque as empresas não ficam preparadas para quando tiverem que dar os saltos de crescimento ao mesmo tempo que têm que se organizar, normalmente não sobrevivem a essa fase. Foi um prazer, obrigada pelo seu tempo, até uma próxima. Muito obrigado. Foi entrevista com Rui Paiva, presidente da WeDo Technologies. O projeto Empresa volta já a seguir a um pequeno intervalo, fique por aí.